Então, eu vou citar aqui agora 3 conceitos gerais para a gente entender a cultura indígena e a arte indígena, né? Então, o primeiro conceito é a diversidade cultural, ou seja, não existe uma única arte indígena, não existe uma única cultura indígena. São hoje mais de 305 etnias e 274 línguas, ou seja, não existe uma só. A gente pensa, os índios, os indígenas, a gente generaliza, apesar que existe muita aproximação da produção artística e cultural deles, mas existem diferenças, tá? Então, o primeiro conceito, a cultura indígena, na verdade, é uma grande diversidade cultural. O segundo conceito da arte indígena importante é que os indígenas fazem arte utilitária, ou seja, não existe arte pela arte, tipo um quadro para ficar de enfeite, assim, uma pintura pela pintura, tá certo? Então, tudo que é feito de artístico na arte indígena, na cultura indígena, tem uma função, tem uma utilidade. Eu deixei até como exemplo ali os vasos de cerâmica. Então, eles têm a beleza, eles têm o senso estético, mas eles têm uma utilidade, que seria guardar alimentos ali, tá certo? Então, é uma arte utilitária. E o terceiro conceito importante é que a arte indígena ela tem esse caráter tradicional, ou seja, ela preserva as tradições dos ancestrais. Para eles, então, é uma honra você aprender com os ancestrais e fazer sempre da forma que eles ensinaram. É uma valorização da tradição, da preservação. Diferente de talvez a nossa cultura hoje que valoriza a inovação. Então, é uma forma nova, uma forma diferente. É isso que a nossa sociedade valoriza hoje, enquanto que as sociedades indígenas valorizam a tradição, a preservação daquilo que foi aprendido com os ancestrais. Então, esses são os 3 conceitos importantes para a gente entender toda a produção indígena. Então, em primeiro lugar, a diversidade dos povos. Em segundo lugar, a arte utilitária. E, em terceiro lugar, esse caráter da tradição, de preservar a tradição, a forma de que sempre foi feita. Então, você mantém isso como uma forma de manter a vida dos seus ancestrais. Então vamos lá, vamos analisar então algumas produções, algumas formas de produção indígena. A primeira aqui é o trançado. Então eles pegam ali palha, pegam ali algum material, fibra, e eles vão trançar esse material até formar então um artefato artístico. Vocês conseguem ver que tipo de arte eles fizeram ali usando o trançado? De cestaria. Então, exatamente, olha aí. Então, é uma produção indígena muito conhecida, inclusive. Então, é um balaio ou uma cestaria, como é feito com um trançado, com a técnica do trançado. Eles vão colocando, então, ó, formas geométricas ali, linhas e cores, né? Para dar uma beleza. Então, o objeto é utilitário, serve para guardar alguma coisa, mas também tem um aspecto estético ali. E essa produção aí, que tipo de produção é essa? É um trançado também, mas o que é isso? Veja que na nossa sociedade a rede é usada mais tipo como um lazer, de vez em quando. Você vai lá no almoção lá, daí deita na rede. Mas na cultura indígena é a cama deles. Então o índio não tem a cama horizontal como a nossa, então eles usam a rede como as suas camas mesmo. Tá certo? Então feita também com trançado ali, com fios, né? E também apreciada por nós. Então, veja só, já são 2 elementos que nós usamos que são da arte indígena. A cerâmica também é uma forma de produção artística indígena, feita então com barro, né, com argila. Aqui eu vou destacar a cerâmica feita na fase Marajoara, no Pará. Você percebe que é um vaso de cerâmica, mas você percebe que tem toda uma elaboração, todo um cuidado assim para ser feito. Olha ali as linhas, as formas, né? Esse é um tipo de vaso cerâmica com um fim muito específico. Quem consegue, pela imagem, tentar imaginar no que os índios usavam esse tipo de produção em cerâmica aí? Isso mesmo, pessoal. Então, é uma urna funerária. Então, os índios eles tinham o costume de fazer o sepultamento dos seus mortos em urnas funerárias. Às vezes o corpo era cremado, às vezes o corpo era apenas desmembrado e guardado nessas urnas e enterrado. Então, a gente já, nas últimas aulas, a gente já vinha falando sobre essa questão da arte funerária, né, da arte fúnebre. Então, os egípcios faziam grandes pirâmides para enterrar os seus mortos. Na pré-história, eles colocavam, então, pedras ali em cima como forma de memorial. E os índios não tinham esse memorial externo, mas eles colocavam o corpo dentro dessas urnas e enterravam. Então, uma urna funerária. Então, veja, a cerâmica era usada para guardar alimentos e também em casos específicos para guardar o corpo de pessoas ali, dentro de um ritual funerário.
Olha lá, vou abrir para vocês de novo para participação. Aqui é um outro tipo de cerâmica, é chamado de cariátides, né? Que seria essa cerâmica aqui, o corpo da cerâmica, e com esses enfeites em volta. Dá para imaginar para que serviria esses vasos? Vasos não, né? Esse tipo de cerâmica não era um vaso específico, era uma cerâmica, mas dá para imaginar para que era usado? Esse era um vaso de cerâmica usado então para rituais. Opa. Então era uma taça onde eles bebiam ali suas bebidas ritualísticas. Aquela taça que, por exemplo, que o padre usa para beber vinho, não é qual, você não pode ir lá e beber, tomar água nele, não pode ir lá ó, tomar um negócio aí. É um cálice especial para ritual sagrado da missa. E os índios tinham esse cálice aí, essa taça específica feita em cerâmica para os rituais sagrados. Somente o pajé poderia beber. Olha aí algumas culturas, as bonecas carajás, feitas também em argila, também pintadas ali, né, com detalhes, com formas geométricas. As bonecas não tinham função somente de brincadeira para as crianças, não era uma vamos brincar aí, tipo a Barbie que a gente tem. Elas tinham a função de ensinar para as mulheres, para as crianças, para as meninas, qual era a função delas na sociedade quando elas crescessem, principalmente depois da menstruação, né? Então, geralmente na cultura indígena, quando a menina tem a sua primeira menstruação, ela passa a ter a vida adulta. Na época, geralmente, aproximadamente ali dos 15 anos. Aí elas passavam por um ritual, e aí então elas eram inseridas na vida adulta. As bonecas eram usadas para isso, para quando a menina chegasse ali então na primeira menstruação, ela já saberia qual era a função dela enquanto uma mulher, uma adulta na sociedade. Então imagina você com 13 anos, você menstruou, você de uma criança você se torna uma pessoa adulta já. Assim era na cultura indígena. Bom, arquitetura indígena. Então nós conhecemos muito a oca, né, que seria uma construção indígena. A gente chama, né, é claro que cada cultura desenvolveu uma forma de habitação, mas a gente chama de forma genérica de oca. Então feita ali ó, com troncos ali no centro, como uma parte estrutural, e em volta ali em cima você tem todo o teto feito ali em sapé, ou sapê. Dentro da arquitetura indígena, então, não existia possibilidade de chover dentro da oca, era uma forma de construção ali que todos os homens da sociedade se reuniam, os machos ali. Lembrando que eu estava falando para vocês, né, que existia divisão social de trabalho na cultura indígena. Então, as mulheres nasceram para desenvolver certas atitudes ali, né, certas atividades, e os homens outras. Então, uma das atividades masculinas era construir ocas, e essa construção maior também. Alguém sabe o nome? A gente conhece muita oca, mas e essa construção gigante aí? Cabia até 400 pessoas dentro. Alguém sabe o nome? Então vamos lá, é a maloca. Né? Então aqui moravam ali os chefes ali da tribo e quase todo mundo da tribo, né? Daria cerca de 400 pessoas. A arte plumária também, então a gente está falando de vários tipos de produções e artefatos aqui indígenas, né? Então, a gente já falou da rede, já falou de cerâmica, já falou de cestaria, a gente já falou agora da construção, e agora nós só vamos falar da arte plumária, que é feita então com penas de pássaros. Isso é arte plumária. E olha que colar sensacional que foi encontrado ali na tribo Capoor, no Maranhão. Esse colar virou febre mundial, assim, é patrimônio da humanidade, pela beleza dessa forma, ó, delicadeza, né, as cores, enfim, chama atenção. É até caro hoje, se você quiser usar. E mais uma vez, como a gente estava falando, quando você tem um artefato muito elaborado, muito bem feito, assim, você percebe que tem toda uma elaboração mais complicada, mais complexa, então uso cerimonial, beleza? Inclusive, olha só, um conceito interessante aqui aplicado nesse colar Kapoor é o conceito da simetria, que foi muito usado na Europa e é um dos princípios do conceito de beleza na Europa, aplicado aqui na arte indígena também, a simetria, que tem de um lado tem do outro. Por isso que algumas pessoas falam que o conceito da beleza, da simetria, é praticamente um padrão universal. Praticamente todas as culturas desenvolvem o conceito de beleza dentro dessa ideia de simetria. Olha só, tem de um lado, tem do outro. Pode falar. Quanto maior o cocar, maior símbolo de poder. Inclusive, que geralmente quem usa o cocar é o cacique, que seria o chefe da tribo ali. Seria uma espécie de coroa real, tá certo? É o líder político. Então, veja só, o cacique é o líder político, é o Bolsonaro. O pajé é o líder religioso. Olha esse manto tupinambá, foi levado para a Europa já, né, na época dos descobrimentos aqui da América.
E olha que sensacional, seria tipo como se fosse um manto real, né? Um manto sagrado ali, ó, representando ali o poder político nesse caso, tá? E interessante que está na Europa e não existe um movimento no Brasil de resgatar esse artefato. No mundo inteiro existem problemas com essas questões de arte. Por exemplo, no Egito, lá, todo mundo foi no Egito e saqueou e levou. Por exemplo, na Inglaterra, lá nos museus, tem um monte de coisa egípcia lá, e o governo egípcio luta para trazer de novo para o Egito. E o Brasil não existe essa cultura, essa valorização, né? Porque a arte indígena é lixo para nós. Mas a própria Europa, os europeus, quando vieram, viram, cara, isso aqui é sensacional, vamos levar para a Europa. E está em exposição lá, se não me engano, na Dinamarca ou na Bélgica, no Museu da Bélgica, esse manto tupinambá aí. Destaquei aqui as armas indígenas, né? O arco e flecha, mais conhecido, a arma mais conhecida aí. Você vê que existe tudo a questão da arma mesmo, né? A funcionalidade da arma, mas também ali a questão das plumas, né? O enfeite, né? A beleza. Olha, a zarabatana, então, ela é assoprada, né? O que mata o inimigo não é a seta em si perfurando a pessoa, mas é o veneno que eles usavam na ponta das setas ali. Quando os portugueses... Veneno de sapo, né, professor? Isso, veneno de sapo, principalmente. Quando os europeus chegaram aqui, eles foram muito atacados com essas zarabatanas aí. E alguns relatos diziam que os índios conseguiam lançar mais de 100 metros de distância. Imagina, interessante. Então, os indígenas, obviamente, também desenvolveram um sistema musical, usando flautas e chocalhos, principalmente. Então, os índios, no geral, eles pensam a música como, não somente como uma forma de diversão, mas como uma forma de movimentar o mundo espiritual. Para eles, a música é algo espiritual, até porque ela é invisível já, né? Então, nos rituais, quando eles estão dançando, eles estão celebrando junto com os espíritos. E estão movimentando as forças da natureza, tá certo? E essa é a crença do índio. Olha, um chocalho ritualístico. As máscaras africanas também são usadas para rituais ali. Então, dentro de rituais, as danças rolando, a música, aí eles colocam essas máscaras e é como se o espírito do animal entrasse na pessoa. Ele começa a agir como um macaco ali. Tá certo? É teatro ou é um espírito que entrou mesmo nele? Essa é uma reflexão que, na verdade, é meio complexa, porque se você chega a olhar de fora lá com um olhar cético, você vai falar, o cara tá fingindo ali que o espírito do macaco entra nele. Mas dentro da sociedade da cultura, o espírito do macaco entrou nele, de fato. Tá certo? Então é meio complicado assim, falar se é verdade ou mentira, mas enfim, mas está dentro desse processo de ritual. E a máscara ela é o símbolo do teatro. E veja como que, quando às vezes uma pessoa está encarnando um papel ali num filme, numa novela, veja que às vezes você até parece que é tão real, né, cara? Como se tivesse uma outra pessoa dentro dela. Olha que interessante. E às vezes, por exemplo, um vilão numa novela, eu ouço os atores falando em entrevistas, né? Que daí, às vezes o cara é vilão na novela, ele tá na rua, as pessoas acham que ele é um cara do mal, assim, mas ele foi só um papel que ele fez. Então, esse é o papel, é a questão do teatro, né? E as máscaras estão relacionadas a isso também, você incorporar outro comportamento. E arte corporal. Então, as culturas indígenas, diversas culturas indígenas, desenvolveram esse conceito aí, esse costume de desenvolver arte corporal. Cada tribo com suas cores, com suas formas, com a sua forma de fazer essa arte corporal. Algumas são tatuagens, algumas não, algumas são temporárias, né? Também essa perfuração do corpo também é um costume em algumas tribos, em quase todas, na verdade. Só que em cada uma vai ter um significado, uma forma diferente de fazer. Beleza? E também vamos falar um pouquinho sobre a roupa indígena, como que eles se vestem e qual que é o significado aí. Então aqui ó, um homem e um pai passando para o filho, a tradição. Então a pintura corporal tem a ver com as tradições ali, os antepassados desenvolveram isso e foram passando de geração em geração. É uma forma de cultuar, valorizar toda a vida dos antepassados ali. Então, os indígenas têm esse costume de cultuar os antepassados, como se fosse uma forma de valorização. Algumas formas são até estranhas para nós, né? Essa menina aí com cabelo raspado, com esse rosto vermelho, para eles é um costume ali das tradições. Aqui interessante essa foto, porque foi feita ali por um fotógrafo que foi para uma aldeia ali no Xingu, e você já vê que ele tem todo um olhar artístico, mas achei interessante porque a pintura é simétrica também, ó. Mais uma vez esse conceito de simetria aparecendo, ó, no rosto, ó, os brincos, esses braceletes, né?
e essa pintura aqui, ó, no peitoral, tudo dando essa ideia de simetria. Então você vê que tem toda uma preocupação estética aí nesses enfeites. É o auge da vida ali na sociedade, essa preparação aí para os rituais. Como se fossem grandes eventos aí, grandes festas que nós temos hoje, que você se prepara, às vezes, o ano inteiro para ir. A tribo Cadwell tem uma forma de tatuagem que chama atenção. Eu acho feio, mas você percebe que tem todo um detalhe ali, toda uma preocupação, um cuidado para fazer essas tatuagens. Eles usam genipapo com essa tinta preta aí, fazem pequenas perfurações ali, incisões na pele, e aí essa tinta vai entrar na pele.